A paz do Senhor, irmãs. Amém. Glórias a Deus. Eu sei que você já pôde sentir um pouquinho da graça de Deus nessa manhã, essa presença tão doce do Espírito Santo no nosso meio. É isso que nos impulsiona, né? E que nos dá alegria de viver. Que bom que você está aqui, que bom que você deixou tudo lá em casa. Eu sei que domingo às vezes não é fácil, né? Sair de manhã, mas você abriu mão para buscar aquilo que é essencial. A palavra de Deus, a presença de Deus é essencial para as nossas vidas. Eu quero já pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês no livro de João 15:7. Vamos ler já a palavra. João 15:7. Glória a Deus. A palavra nos diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Essa palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã, mas hoje nós não vamos ficar só nessa, vamos ler várias referências aqui, porque a palavra é perseverar e viver, né? Então nós vamos ver várias referências aqui, mas essa é só para nós iniciarmos. Pode tomar seu assento, querida? Quero começar agradecendo a Deus mais uma vez. Eu estou muito grata, irmã Felícia, por essa oportunidade que o Senhor me deu. Eu estava orando ontem de manhã lá no hotel, orando hoje, e eu só consegui agradecer a Deus. Eu dizia: Senhor, muito obrigado. Não merecia tanto, o Senhor é maravilhoso. Eu quero agradecer a senhora pela sensibilidade, com cuidado, né? Com as palavras, por estar ali, né? Dispondo o seu tempo para nos receber com todo carinho. Que Deus continue te usando. E nas falas da irmã Felícia, do pastor, a gente pode perceber o cuidado deles com essa igreja. E é uma coisa tão linda quando o pastor é pastor. Pastor cuida da sua ovelha, né? Defende. E a gente pode ver isso na vida deles. Então vocês têm privilégio de ter eles como pastores de vocês. Sejam gratos a Deus por isso. Agradecer a todas as irmãs que com muito carinho, tantos abraços, tantos olhares, sorrisos, fizeram me sentir tão acolhida nesse lugar. Eu vou ficar com saudade de vocês, de verdade. Tá bom? As irmãs que prepararam, quero parabenizar as irmãs que ajudam, né, na preparação dos eventos. Eu sei que o trabalho às vezes é árduo, e a gente estava falando, passa tão rápido, né? Mas a preparação leva tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez agradecer a Fran, né, minha companheira aí de viagem. Muito obrigada, Fran. Irmãs, vamos hoje falar sobre a perseverança na palavra de Deus, a perseverança que nos faz viver essa palavra. Porque perseverar é você permanecer fazendo algo, é você continuar fazendo algo. Quando você olha para a tua vida de fé, quantos anos você tem, né? Desde que você aceitou Jesus. Irmã, eu nasci na igreja já, né? Fui criada na igreja. Então, até aqui você perseverou nesses caminhos. E essa perseverança fez você viver a palavra. Quando criança, a gente aprende lá na escolinha. Eu não tive esse privilégio de crescer na igreja. Mas eu vejo os meus filhos, né, que cresceram, tiveram o privilégio de aprender lá na escola dominical, né, nos cultinhos, de decorar histórias da Bíblia, né? Eu lembro quando os meus meninos eram pequenos, eles vinham e contavam uma história, e eles emendavam na outra e os personagens, mas eu ficava feliz porque eles estavam aprendendo a Bíblia. E isso é muito bom. Oséias 6:3 vai dizer para nós, vai nos dar um conselho, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus que quer se revelar a nós. E para conhecer esse Deus, então nós temos que buscar Ele através dessa palavra, né? Ele foi um Deus tão amoroso, tão preocupado em se revelar, que Ele usou a nossa linguagem para que nós pudéssemos entender quem Ele era. É aquele pai de amor, né? Que quando vai conversar com seu filhinho, o filhinho é pequeno, ele se abaixa assim para olhar no olho do filho. A Bíblia Sagrada é essa conversa do Senhor conosco, olhando no nosso olho, descendo para falar com cada um de nós em particular, né? A Bíblia, ela nos faz promessas. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos promessas ali contidas para as nossas vidas, e isso nos faz ter esperança do futuro. O Senhor, Ele estava preocupado em que nós permanecêssemos na palavra dEle, então Ele compara a Bíblia a coisas boas para que a gente tivesse, né, se sentisse atraído pela palavra. Ele se manifesta quando nós dedicamos um tempo ao estudo, Ele está ali conosco. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor me use como instrumento aqui, para que eu venha te incentivar a permanecer, a se dedicar mais, a ler mais essa palavra tão gloriosa. Glória a Deus. Por que perseverar na palavra de Deus? Por que nós devemos perseverar, irmãs? E eu quero começar falando disso aqui, por causa da história da Bíblia. Você imagine aqui comigo, né? Quero começar fazendo uma ilustração aqui. Imagine comigo que você resolveu escrever um livro. E você convida 10 amigos teus e diz assim, vocês vão escrever esse livro. Eu quero que esse livro tenha 10 capítulos. Cada um escreve um capítulo, certo? Vamos combinar assim? Mas não precisa escrever tudo de uma vez. Vamos fazer assim, vamos dar um tempo para escrever esse livro, vamos dar uns 10 anos. Então, você escreve no primeiro ano o teu capítulo, você escreve no segundo, no terceiro, e assim vai indo. E aí eu digo para os meus amigos assim, tem um tema aí, né? Eu dou um tema, vamos dizer assim, um tema aleatório. Vamos escrever sobre modernidade. Então, você escreve no primeiro ano, você no segundo, você no terceiro. E aí, ao final de 10 anos, o que vai acontecer? O livro vai estar pronto. Aí, quando eu pego para ler esse livro, eu começo a olhar para o livro e dizer, meu Deus, mas o que escreveu no primeiro não tem nada a ver com aquele que escreveu o segundo capítulo, porque um já está falando de um assunto, um está falando de outro. Por quê? Porque eles não combinaram aquilo que escreveram, não conviveram na hora de escrever. Se a gente pegar isso no modo natural, não vai dar certo. Agora olha o que Deus faz. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Não foram 10 anos. A Bíblia foi escrita, ela é composta por 66 livros, não só por 10 capítulos de um livro comum. A Bíblia, ela tem 40 autores diferentes, não só 10, amigos meus. Deus usou esses homens, e não são só diferentes por causa da época, mas por causa da cultura que eles viviam. Uns eram homens sábios, outros eram homens mais ignorantes, mas Deus usou todas essas pessoas no decorrer de todos esses anos para que chegasse nessa palavra que nós temos hoje. E mesmo com tantos autores diferentes, vivendo num contexto, num tempo tão diferente, a mensagem da Bíblia é uma. É um tema. É a mensagem que Deus queria passar para nós. É a mensagem poderosa de um Deus que quer salvar o seu povo. Não existe contradição nessa história tão longa escrita por tantos homens. E agora me diga, naturalmente, é possível isso acontecer? Não. Isso é poder de Deus. Aleluia. Isso é o poder de Deus agindo através daqueles homens. Existe uma unidade
no propósito daquilo que foi escrito. Se você olhar para o Antigo Testamento, é um Deus que quer salvar um povo. Se você olhar para o Novo Testamento, é um Deus que se entrega para a salvação do seu povo. Se você olhar para as doutrinas das últimas coisas, a revelação das últimas coisas, é um povo que conheceu uma palavra e através dessa palavra foi salvo para morar com esse Deus na eternidade. Que coisa linda! Vale a pena a gente ler a palavra lá desde o começo até o final? Vale a pena, irmãs. Aleluia. É um bom motivo para perseverar na palavra. Outro bom motivo é pela história dos seus tradutores. Você já leu alguma coisa? Você já viu alguma coisa sobre como foi difícil a Bíblia chegar até nós hoje? Começou lá naqueles manuscritos, aí foi vindo, Deus levantou homens interessados em traduzir para outras línguas. A gente vê a história de São Jerônimo, ele levou 40 anos traduzindo a Bíblia para o latim. Tem um outro irmão nosso, John Wycliffe, que foi perseguido por traduzir a Bíblia. E assim, ele foi condenado por causa disso. E essa condenação foi um tempo depois que ele já tinha morrido, e eles chegaram a desenterrar os ossos dele para queimar, tamanha era a perseguição. John Hus foi queimado como um herege. E quando a gente vê, a nossa Bíblia tem um nome ali, né? O João Ferreira de Almeida, né? Muitas têm a tradução, João Ferreira de Almeida ali. Ele que traduziu a Bíblia para o português. Ele começou a traduzir a Bíblia com 16 anos. Foram mais de 47 anos dedicados à tradução da nossa Bíblia. Foram vidas inteiras dedicadas a isso, para que essa palavra chegasse até nós. Foram vidas tiradas, arrancadas, para que essa palavra chegasse até nós. Agora imagine comigo, irmãs, que você está na tua casa, né? Vamos imaginar assim. E de repente bate alguém na porta. Aí você vai abrir a porta. Oi, não conheço o senhor. Ele se apresenta. Eu sou o João Ferreira de Almeida. E aí ele pergunta para você: você tem um exemplar da Bíblia aí na tua casa? Quantas vezes você já leu essa Bíblia? Quantas passagens você sabe de cor? Né? Como é que tem sido? Ele empolgado perguntando para você. Como é que você responderia para ele sabendo que ele gastou a vida inteira para que você conhecesse essa palavra? Será que a gente ficaria envergonhado? A gente diria, pois é, eu tenho um monte de Bíblia aqui na minha casa. Eu tenho uma com a capa rosa, uma com a capa de pérola, eu tenho do meu marido, tenho um monte aqui de estudo, tem Bíblia para criança, tem Bíblia. Mas assim, irmão João, na verdade, eu não tenho muito tempo para ler. Não seria vergonhoso se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer esse homem? Quem sabe a gente daria uma desculpa. E pode ser que até com o irmão João, ele acreditasse na nossa desculpa. Agora, todos os dias, existe alguém que acompanha a nossa vida. E foi esse alguém que inspirou os autores. E esse alguém que fez esses tradutores perseverar uma vida inteira para traduzir. Para esse alguém, como é que nós nos desculpamos? Ele sabe como é que é a nossa vida. Ele sabe como é que é o nosso dia a dia. Ai, diante de Deus, irmãs, nós não temos desculpa para dizer, Senhor, não dá tempo. Eu não leio por causa disso, por causa daquilo. Não. Dá tempo, sim, porque Deus nos ensina a termos prioridades na nossa vida e darmos atenção a essas prioridades. Porque às vezes a gente passa o dia resolvendo um monte de coisa urgente, né? Um grita de lá, um grita de cá. Mas o urgente não tem que ser a tua prioridade. Antes de tudo, é Deus, é a Bíblia, é a minha comunhão, é o meu devocional. Quanto tempo faz, irmã, que você não pega a Bíblia para meditar nas Escrituras? Para se alimentar, sabe aquele momento em que você lê algo e você pensa naquilo, e você medita e você se alimenta, e aquilo é aquilo que vai te impulsionar durante aquele dia? Será que você tem esse costume
de todos os dias. Imagine a diferença que faz. Se todos os dias, se um dia é muito bom, mas e se todos os dias? Diante de Deus, nós não temos desculpa nenhuma. Então é um bom motivo nós sabermos também da história dessas pessoas que viveram uma vida inteira para que nós tivéssemos acesso à palavra. Outro motivo bom para a gente perseverar na Bíblia é o que a palavra pode fazer por nós. Então ela mesma o tempo todo está tentando nos convencer. Josi, me leia, porque olha, eu posso fazer isso, isso, isso por você. Vamos ver o que ela pode fazer por nós? Ela pode te dar certeza da salvação. João 5,39, o versículo que está ali, nos diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A gente já falou aqui que a salvação é o tema central da Bíblia. E ao ler as Escrituras, nós temos convicção dessa salvação. Nós lemos ali a respeito de Jesus. Nós lemos as profecias que falam sobre a vinda desse Jesus, desse Salvador. E aí a gente vê se cumprindo, a própria Bíblia vai mostrar se cumprindo cada uma dessas profecias. A Bíblia vai falar sobre o sacrifício de Jesus. E aí a gente entende que aquele sacrifício foi por mim e por você. E aí a gente tem convicção do nosso valor em Deus, daquilo que Ele preparou para nós. A gente tem convicção de que existe um lugar preparado para nós na eternidade com Ele, e isso nos dá ânimo para viver a nossa fé. Então ela tem isso, ela pode te dar certeza da salvação. Outra coisa que ela pode te fornecer é que não vai deixar você confundido. A Bíblia não te deixa confundido. João 17:17 diz assim, ó: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Quando nós olhamos para ela, nós podemos ver, né, aquilo que nós já mencionamos aqui, que não existem erros históricos ou científicos, embora muitas pessoas tentaram provar, né, tentaram falar contra a Bíblia durante todos esses anos, apontando algumas coisas, mas quando nós estudamos a Bíblia, nós não vemos, nós não encontramos, né, pelo fato de tantas pessoas terem escrito, a gente já falou aqui, né, por ela ter sido duramente perseguida. Em muitos lugares a luta foi para que ela fosse aniquilada. Mas a Bíblia perseverou por nós. Ela é tão viva que ela perseverou por nós. E hoje nós temos acesso a ela. E com tanta perseguição, com tantas coisas faladas, mesmo com tudo isso, ela ainda é o livro mais lido do mundo. E ela é o livro que inspira mais livros a serem escritos no mundo também. A Bíblia é poderosa. A Bíblia é verdade porque o mesmo Espírito que estava ali com aqueles autores está conosco quando nós lemos ela. E nós sentimos Ele ali pertinho, porque é como se a voz dele estivesse ali. Nós lemos e nós ouvimos aquela voz doce falando conosco quando nós estamos na nossa leitura e no nosso devocional. Ela é viva porque ela transforma vidas. Você foi transformada. Se eu pedir para você subir aqui, contar o teu testemunho de vida, a Bíblia vai estar ali. A Bíblia é verdade porque ela inspira e conforta milhões de pessoas. E ela não te deixa confundido. E por ela ser verdade, ela te ajuda também a entender aquilo que é verdade e não é. Quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer notícia que nos abala. Não é qualquer um que vem e fala para você ou profetiza algo, né? Que às vezes tem algumas revelações e algumas pessoas que gostam de se usar, né? Não é Deus que usa. Mas quando você está firmado na palavra e aquela pessoa chega até você com uma mensagem que não
não está de acordo com ela, logo o teu espírito rejeita. E você entende que aquele profeta não é de Deus. Você entende que aquela mensagem, talvez até pregada algumas vezes no púlpito, se tiver algo que contradiz a palavra, naquele exato momento parece que não dá assim uma repulsa por aquilo que a pessoa está falando, parece que a gente já fica assim. Eu tenho o nosso pastor lá, o pastor Sérgio, e eu lembro que quando a gente era jovem, a gente vinha os pregadores, né? E eu era jovem, muitas das minhas amigas não entendiam direito se aquilo que o pregador estava falando estava certo ou não. Aí a gente costumava dizer, vamos olhar para o pastor. Quando o pregador estava uma benção, o pastor estava levantando a mão e chorando e glorificando, que ele é muito quebrantado, né? Quando não era aquelas coisas. Ele estava assim, ó, com a cara enferruscada. Aí a gente já sabia, não, esse daí não é bem certo, não. Mas, o que tem que acontecer? Será que a gente tem que só olhar para o pastor, para a reação do pastor? Não, a gente tem que aprender para nós mesmos entender se está certo ou não. Ela não vai nos deixar confundidos. Aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus, se você perseverar nela, se você viver ela, ela vai te fazer forte. 1 João 2,14 diz assim, jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. São fortes porque a palavra permanece. A palavra está, né? E essa força vem dessa palavra que permanece em nós. Ela nos deixa musculosos espiritualmente, né? Como a gente viu ontem aqui, quantas vezes as circunstâncias lá de fora podem nos abalar muito fácil, mas se nós estamos firmados, não é tão fácil que nos abala. E ela nos faz fortes porque ela é alimento também. E a Bíblia é tão linda, a palavra de Deus é tão linda, que ela sabe que tipo de alimento entregar, conforme o nível que nós estamos caminhando, né? Se você for alguém imaturo, se você for uma criança na fé, ela te oferece um tipo de alimento. Aqui diz assim, 1 Pedro 2,2, diz assim, ó, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento. Aqui, Pedro está falando da experiência daquelas pessoas que estão começando na fé. É um leitinho espiritual. Você lembra do teu início, do início da tua caminhada com Deus? Quando parece que todas as palavras era tão fácil assim, era tão gostoso, e Deus revelava exatamente naquele sentido que você estava vivendo, e as pessoas vinham com cuidado te ensinar. Eu trabalho com meninas que são novas convertidas lá no discipulado feminino. E é tão lindo quando a gente está ali, e uma lição tão simples às vezes, né? Falando ali um versículo tão simples que a gente já sabe de cor há tantos anos. E para elas é uma revelação, porque elas não tinham tido contato com a palavra de Deus. E eu vejo isso, é um leitinho, é um leite espiritual, leite racional, que elas precisam para que elas tenham crescimento. Como eu falei aqui das crianças, as crianças aprendem do jeito mais fácil, né? Com aqueles cartazes, com uma coisa toda colorida, para quê? Para que seja acessível. Eles não podem ainda comer um alimento mais pesado, mais sólido. Mas Deus não espera que a gente fique para sempre criança espiritual. Deus não espera que a gente permaneça imaturo, que a gente não aprenda a andar. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho seja tratado com uma madeira para o resto da vida. Não é verdade? A nossa satisfação é ver os nossos filhos crescer. E como é bonitinho quando eles já começam a pegar a colherinha, colocar na boca, né? Suja tudo. Mas meu filho está aprendendo, ele está conseguindo. E de repente a gente nem vê, mas eles já estão comendo sozinhos, já estão cortando a carne, já estão se servindo. E Deus espera isso de nós, né? Hebreus 5:13. Olha o que diz a Bíblia para nós. Ora, todo aquele
que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Deus espera que a gente cresça. Deus espera que você busque o teu alimento. Vamos pensar comigo, quando a gente é criança, alguém sempre tem que trazer o alimento para nós. O alimento já vem mastigadinho para nós. Mas quando você começa, porque o estômago ali não está preparado para receber um alimento mais forte. Mas quando a gente começa a crescer, o nosso estômago está preparado para receber algo mais forte. E aí você começa a ouvir palavras, quem sabe, que a princípio parecem mais duras, confrontando o pecado, confrontando algumas áreas da tua vida. Quando nós permanecemos imaturos, nós não conseguimos engolir isso. E a gente vai embora. Mas quando nós estamos amadurecendo, a palavra que nos confronta, nos conserta. A palavra que às vezes dá, fere ali, nos faz mudar, nos faz ser moldados por Deus. Aleluia. E para ficar forte, a palavra vai nos fazer forte, não é preciso só comer, preciso se hidratar também. Deuteronômio 32:2 vai dizer assim, goteja a minha doutrina como chuva. Uma água. Nós precisamos ser hidratados pela palavra de Deus, porque a água vem limpando, ela vem tirando, aquilo que não é puro. A água não faz o nosso organismo funcionar direitinho, faz as coisas andarem direitinho no nosso organismo. E a palavra de Deus vai fazer isso. E essa água vai virar uma fonte dentro de nós. A palavra de Deus também não é só comida, não é só água, não é só pão. A palavra de Deus é sobremesa também. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra é prazerosa. Não é prazeroso quando a gente vai e come um docinho, assim que você vai? Ontem a irmã Felícia e o pastor nos levaram num lugar para comer. Daí ele disse, vai lá, que lá tem o lugar da tentação, que era a sobremesa. E a gente vai lá e, que gostoso, um docinho. E a palavra de Deus é assim, tem que ser prazerosa para nós. E quando nós vamos nos deleitando nessa palavra, é tão prazeroso, é doce ao nosso paladar. Glória a Deus. Outro benefício que a palavra de Deus traz para nós, ela te ajudará a não pecar. Salmo 119:11, até nós cantamos isso num hino ontem. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquilo que nós guardamos permanece, Quando nós temos algo precioso, nós costumamos guardar. Nós não deixamos solto em qualquer lugar. A palavra de Deus precisa ser guardada no nosso coração. Para quê? Para que nós não pequemos contra o Senhor. E quando ela está lá guardada, cada vez que eu sou tentada a pecar, é como se acendesse um sinal vermelho. Se às vezes, por exemplo, assim, eu estou tentada a murmurar de alguma coisa, aí acende o sinal vermelho, lá, não vos entregueis à murmuração. Se às vezes eu estou tentada, estou contando uma história, estou tentada a aumentar um pouquinho, dar uma mentira ali no meio, aí acende o sinal vermelho de Provérbios, onde diz, o Senhor odeia lábios mentirosos. Aí a gente dá aquela... E tantas outras passagens que quando a gente está vivendo alguma situação, o Espírito Santo faz nós lembrarmos daquilo naquela hora, e aquilo ali te ajuda a não fazer, a não pecar, a não errar. Então a palavra de Deus nos ajuda a permanecer puros na presença de Deus. A palavra de Deus também é uma arma poderosa. Aleluia. Ela é escudo.
Provérbios 30, capítulo 30, versículo 5, diz assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura e é um escudo para quem nele confia. Quando Jesus foi tentado, foi um escudo contra as palavras de Satanás contra a vida dele. Ela nos defende dos ataques do inimigo, ela nos defende dos ataques talvez de alguém que fala algo contra nós, ela nos defende dos ataques que vêm contra a nossa própria mente, porque às vezes a nossa mente está ali, né? E aí vem esses versículos que nos ajudam. Davi falou para a alma dele, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Confia em Deus. Então ela nos defende, ela é um escudo. A palavra de Deus, ela é uma espada. Efésios 6:17 diz assim: espada do Espírito é a palavra de Deus. Por quê? Nós não podemos, irmãs, ficar só na retaguarda, esperando para nos defender dos ataques do inimigo. Se a palavra é uma arma, é sinal que nós precisamos também avançar. Ela nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando ela fala isso, não prevalecer contra a igreja, é que aqui estão as portas do inferno. E quem avança é a igreja contra as portas do inferno. A igreja vai avançar. E como é que essa igreja vai avançar? Pregando o evangelho. A igreja vai avançar propagando a mensagem da salvação. A igreja vai avançar. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz. E quantas vezes nós temos olhado para a vida das pessoas e temos dito assim: ah, mas aquela pessoa nem adianta. Você está falando contra aquilo que a palavra de Deus diz. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Ela vai cumprir o seu propósito. Ela não voltará vazia. E ela é uma espada nas tuas mãos. Lembre-se disso, é você que avança com ela. Então não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Não pense que não vai ter efeito, vai ter sim. Ontem nós vimos a irmã Ângela aqui falando, né, da experiência da sobrinha dela. Falando para um homem desconhecido, né? Quem sabe com tanto medo ali, um versículo, de uma maneira tão simples ali, compartilhando. E ela viu um homem que estava com lágrimas nos seus olhos. Quantas oportunidades nós perdemos de pessoas que estão sedentas do nosso lado, de compartilhar aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãs, lá no teu trabalho, ou na tua convivência, a tua vizinha, alguém vem e fala de uma situação para você. Essa é uma porta que o Senhor está abrindo, nem é você que está avançando. Deus deixa escancarado. É só você pegar a espada e fazer o teu papel. E às vezes a gente se acovarda. Ao invés de pegar, né, essa espada, a gente foge e a gente diz: pois é, não é fácil essa vida, não é fácil, né? Deus tem o consolo na tua boca. Deus tem palavra de poder para você usar. Essa espada vai fazer efeito, vai cortar o mal. Então use essa arma que o Senhor entregou nas tuas mãos. Aleluia. A palavra de Deus pode te moldar. Ela mostra quem você é. Olha o que diz para nós ali. Ela vai mostrar quem a gente é. Tiago 1, 23 e 24. Porque aquele que ouve a mensagem e não a pratica é como alguém que se olha no espelho e dá uma boa olhada e vai embora e logo esquece da sua aparência. Ela te mostra quem você é. E ela te molda, porque ela começa a te moldar quando ela te mostra. Quando a gente vai na frente do espelho, irmãs, e aqui vai dizer que ela é como um espelho, né? É como alguém que vai à frente do espelho. É isso aqui. A palavra de Deus é como alguém que vai à frente do espelho. Quando nós vamos na frente do espelho, principalmente nós, né, que a gente gosta de um espelho, que a gente vai andando até o que não é espelho vira espelho, aquele negócio da loja, assim, que a gente vai passando, a gente já olha, Não é assim que a gente faz?
que você faz na frente do espelho, irmã? Você se olha. Mas por que você se olha? Que precisa dar uma ajeitada. Se você chega na frente do espelho, teu cabelo que era para estar assim, tá assim. Meu Deus, meu cabelo estava tudo arrepiado, não tinha visto. Não é assim que a gente faz? A palavra é assim, irmãs. Você vai na frente dela e você começa a ler e você pensa, meu Deus, isso aqui está errado. Precisa ser arrumado na minha vida. Se você vai e você está com a roupa manchada e você vai para algum lugar na frente do teu espelho, você olha a tua roupa e você pensa assim, não, eu vou ter que trocar de roupa, essa aqui não vai dar. As nossas vestes espirituais precisam estar limpas e é esse espelho que vai mostrar para nós se tem mancha, se tem mácula, se está amarrotada. E ela manda nós nos despir do velho homem. Tira essa roupa velha, tira isso aí que não serve mais para você, tira isso aí que está sujo, está manchado, e venha vestir essas vestes espirituais, limpas, purificadas, lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia, esse espelho vai mostrar para nós. E ela nos molda também porque ela é fogo e ela é martelo. Olha o que diz Jeremias. A minha palavra é fogo e martelo, que despedaça a rocha. Jeremias 23 e 29. Por que é fogo? Fogo porque purifica, porque queima aquilo que não é puro nas nossas vidas. Quando o metal precioso vai para o fogo, fica só aquilo que é puro de verdade. E nós precisamos ser purificados, porque a gente vive, acumulando coisa que não é boa para nós. Então a gente vai para a palavra e aí nós somos purificados. Aqui diz que ela é martelo que despedaça a rocha. Se você tiver um coração bem duro ainda, se você tiver aquelas convicções, tem gente que tem aquela convicção de alguma coisa e não arreda o pé e não... Vai para a palavra, porque ela é um martelo que quebra até rocha. Então, imagina teu coração, ele quebranta o nosso coração. Um martelo bom esse. E a gente precisa estar ali, Então, Jesus, vem aqui. Eu vou na tua palavra. Molda, me mostra, é espelho, me purifica. Quebra aquilo que está tão incrustado aqui em mim que me impede de seguir em frente. Vai quebrando, Jesus, eu te dou liberdade. A palavra de Deus faz isso conosco. Aleluia. A palavra de Deus, isso nós já vimos ontem, Ela pode transformar as nossas emoções. João 15, 11. Jesus diz assim, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tenho-lhe dito a palavra de Jesus, aquilo que ele falava. Por que ele falava aquelas coisas? Para que a nossa alegria fosse completa. Então a gente vai lá e olha novamente para aquilo que ele disse. E a gente começa a ver as palavras que Jesus falou, os conselhos que Jesus deu, o sermão que ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E a gente começa a se alegrar com as palavras que ele disse. E a nossa alegria pode ser completa. O que é uma alegria completa, irmãs? Pensa comigo, a nossa alegria completa é quando as coisas não nos abalam mais. Tá ruim a situação do país, tá ruim a situação financeira, tem notícia chegando, tá todo mundo abalado, mas a minha alegria está completa no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. A palavra te traz paz. Jesus falando de novo, ele diz assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mesma coisa. É alegria e paz. Todo mundo busca isso. Tem gente cheia de dinheiro aí, que tem tudo, Tem o melhor do melhor do melhor, mas não tem alegria e não tem paz.
Agora você que tem essa palavra aqui, tem acesso à alegria e paz. A palavra molda, melhora, molda as nossas emoções, transforma as nossas emoções. Aqui vai dizer, né? Deixa eu passar mais um. Ela pode te conduzir pelo caminho certo. E essa eu sei que vocês sabem. Salmo 119, 15. O que diz lá? Lâmpada. Mas vocês não leram, né? Vocês sabiam de cor. É isso, irmãos. Ela nos conduz pelo caminho. Agora eu quero que vocês imaginem aqui comigo o que esse versículo significa. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu gosto de ilustrar isso lá no nosso discipulado, porque ela é de noite, dá para apagar a luz. Aí eu levo uma lanterninha e eu explico para as meninas que é assim, ó. Lâmpada para os pés, está tudo escuro. E a gente vive nesse mundo tenebroso, é tudo escuro mesmo, né? Aí eu aponto a lâmpada a lanterninha para os meus pés. Está vendo, irmãs? A luz está aqui nos meus pés. Eu tenho condições de dar um passo. Não caí no buraco, não tropecei em pedra nenhuma, porque eu consegui enxergar se tinha algum obstáculo ou não. E ela é luz para o meu caminho. Aí eu aponto lá no fundo da lâmpada. E eu consigo ver qual é o direcionamento que os meus passos têm que me levar. É assim a palavra de Deus na nossa vida. Ela é lâmpada, eu dou um passo, eu me movo por ela. E quão bom é quando nós somos tão dependentes dessa palavra que nós não damos um passo sem que ela nos permita caminhar. Será que nós temos vivido isso, dito, Senhor, é a tua vontade mesmo que eu faça isso? Aí a Bíblia, a palavra, a presença vai nos mostrando, não, filha, aqui é perigoso, então não dá o passo nessa direção. Aí você olha em outra situação e pede, Senhor, e aqui? Aí você vê teu caminho livre, aí você pode se mover. Se mova pela palavra de Deus. Ela vai tirar esses empecilhos que tanto atravancam o teu caminho. Você peça para Deus, Senhor, me dá visão lá da frente, do caminho, do propósito que o Senhor tem para mim. Ela vai te mostrar esse propósito. Porque quantas vezes nós ficamos confundidos. O que o Senhor quer de mim? Quantos anos eu estou confundido com isso? Pensando, o que será que Deus quer de mim? O que será que Deus quer de mim? Vai, peça para Deus, Deus me mostra. E eu quero me mover, mas eu não quero me mover longe da tua vontade. Eu quero me mover na direção que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia. A Bíblia faz. Eu coloquei aqui, ó, que ela faz. Ela faz o que nenhum de nós pode fazer. E ela revela o que nenhum de nós pode revelar. Olha o que diz em Hebreus 4:12. E eu amo essa passagem. Que diz assim, ela é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela faz tudo isso. Ela é viva e ela é eficaz. Ela tem efeito. E ela penetra onde nós não conseguimos. Com as nossas palavras naturais, com o nosso jeito de convencer, com as nossas atitudes, nós não conseguimos, mas a palavra vai lá, certinho, discernindo as intenções. É tão lindo quando nós vemos as pessoas se aproximar e dizer, eu estava num culto, quantos testemunhos são assim? Eu estava num culto, e aquele culto parecia que não tinha ninguém ao meu redor. Tudo que foi falado estava direcionado exatamente para a minha vida. Quantos testemunhos de conversão foram assim, né? E aqueles homens bravos, né? O pastor Sérgio sempre conta de um homem que
Chegou no culto, ficou lá, chegou com uma cara feia, daqui a pouco passou o culto, já estava lá e veio para frente e veio tirar satisfação. Quem foi que contou da minha vida para o Senhor? É a palavra que vai lá onde nós não conseguimos chegar. Essa palavra é viva. E quando nós temos relacionamento com ela, tem uma outra história tão interessante de um homem que não teve família, foi abandonado muito cedo, não tinha ninguém e o sonho dele era ter uma família. E ele veio para a igreja e ele, muito sedento por aprender das coisas de Deus, começou a ler a Bíblia, e chegou na genealogia. E essa história conta que ele começou a glorificar, começou a dizer, glória a Deus, glória a Deus. Alguém chegou perto e disse, mas por quê? Tu está glorificando na genealogia? Ah, eu agora vi como essa família é grande, eu faço parte dela. Era aquilo que ele precisava. E é algo que às vezes nós deixamos passar, era o que ele precisava. Aleluia. Eu tenho meu pai se converteu depois de uma certa idade já, e era um homem duro de coração. Nunca vi meu pai chorar, nem no dia que morreu a mãe dele. E ele foi para a igreja e Deus quebrantou o coração daquele homem duro. Ele era tão bravo que as minhas amigas diziam assim, naquela época que se tinha telefone em casa, né, que qualquer um atendia, não era o celular. As minhas amigas diziam assim, Josi, que medo quando teu pai atende o telefone. Porque ele atende, alô. Ai, meu Deus, tenho vergonha, dá vontade de desligar e ligar depois. Ele era muito duro. E quando ele foi para a igreja, ele se apaixonou pela palavra de Deus. E ele começou a viver experiências com Deus. E eu nunca me esqueço do dia em que nós estávamos, ele novo na igreja, a gente se arrumou para comer. Eu já estava casada. E ele foi lavar a salada dele. Que ele gostava de lavar a salada. Pegava na hortinha lá atrás e lavava a salada. E quando ele começou a lavar a salada, ele lembrou que a palavra de Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, a água representava. E ele começou a olhar a salada e aquela sujeirinha caindo. E ele começou a chorar. Porque ele lembrou que era o símbolo do Espírito Santo. E aquela sujeira caindo, ele foi para o quarto. Ele dizia, não, eu não vou comer, eu vou orar. Aleluia. Minha mãe, muitos e muitos anos, ela era fumante. E ela já estava frequentando a igreja há um tempo. E ela não conseguia se libertar do cigarro. Teve um culto em que o nosso pastor, o pastor Joaquim, que já está com o Senhor, ele pregava com uma graça de Deus, e ele pregou a mensagem que dizia, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ela escutou aquilo, verdadeiramente, eu tenho que ser livre de verdade. Ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Aleluia. Quantas pessoas foram transformadas por causa dessa palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Aleluia. O próprio Deus, olha aqui. Se nada disso servir para você ter vontade, mais vontade de ler a Bíblia, nós temos que obedecer a Deus, não temos? E é uma obediência que traz benefícios para nós. Deus diz assim para Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus não só pede para a gente ler, Ele pede e Ele promete que se a gente ler essa palavra, guardar essa palavra, se a gente perseverar, se a gente viver essa palavra, o que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido. Não quer ser bem-sucedido? Quer ter uma casa abençoada? Quer ter filhos abençoados? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter um trabalho abençoado? Você quer ser bem-sucedido? Aqui está um conselho do nosso Deus.
persevera, aleluia, vivendo isso que Ele tem para você. Ontem nós falamos uma coisa bem interessante aqui. Lembra que eu dei o exemplo do copo? Que a gente derrama daquilo que está? Lembra disso? Deus, Ele está procurando mulheres comprometidas com essa palavra. E quando nós nos comprometemos com essa palavra, Ele vai nos enchendo. Porque muitas de nós, irmãs, temos vivido ou pensado que palavra, estudar palavras, às vezes até fazer teologia ou tantas outras coisas, estudos. Graças a Deus porque vocês estão aqui, que são interessados na palavra, que é a escola bíblica de mulheres. Mas muitas têm a ideia distorcida de que palavra é só para pastor, é só para pregador, é só para quem está na liderança. Não. Pense você sendo uma mãe que conhece a palavra, discipulando os teus filhos nos caminhos, fazendo eles ler, lendo junto com eles. Ah, que coisa linda. Pense você uma profissional dentro daquilo que você atua, conhecedora da palavra de Deus. Como esses ambientes estão carentes da palavra. Pense você, por exemplo, sendo uma professora nessa sociedade que precisa de referências. E referência para a criança é o professor dentro de sala de aula, você vivendo a palavra. Não é só para você olhar de longe, é para você, ela tem que permanecer em você. Quando eu faço isso aqui, alguém consegue tirar aquilo que eu já ingeri? Ninguém consegue tirar isso de você. E isso vai moldar tantas coisas na tua vida. Eu quero encerrar contando uma última experiência com a palavra de Deus, que é um testemunho que eu vivi particularmente. Bem rapidinho, tá, irmã? Quando eu tinha 23 anos, irmãs, primeiro, quando eu me converti, eu me apaixonei por essa palavra. Deus me proporcionou, assim, lugares para que as pessoas me dessem livros para ler a respeito da palavra, livrarias. Deus fez muita coisa, porque Ele sabia da minha sede. E muitas passagens eu lia e eu achava lindo, mas eu nunca tinha vivido na minha vida. E essa passagem, eu achava assim, meu Deus, se um dia acontecesse comigo, será que eu teria coragem de declarar isso? E eu tinha 23 anos e eu estava passando pela emoção da minha primeira gravidez. Né? Meu primeiro filho nasceu, só que ele nasceu prematuro, com 28 semanas. E ele ficou na UTI durante 11 dias, ele não sobreviveu. E eu lembro que, imagina uma mãe novinha ali, é o sonho. Então aquilo foi muito dolorido para mim. E a gente foi para o velório, aquele caixãozinho, é muito triste. E quando chegou, nós não conseguíamos falar nada, né? Eu e meu marido só choramos. E quando chegou o momento dele descer a sepultura, alguém falou assim, será que o irmão Cássio e a irmã Josi querem falar alguma coisa? Aí meu marido levantou, olhou para mim, e ele chorando disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. E ele não conseguiu terminar de falar. E eu ali chorando muito, no meio daquele cemitério em silêncio. Eu disse, bendito seja o nome do Senhor. Aquela palavra fez um efeito tão grande em mim. Porque eu entendi, Senhor, eu consegui glorificar-te no dia mais difícil. Os dias que se seguiram, a palavra me alimentou, porque eu ficava recitando ela para mim, eu ia orar e dizia, Espírito Santo, a tua palavra diz que tu és consolador, vem aqui me consolar agora. E eu senti o abraço, o afago do Espírito Santo, e eu ficava dizendo para mim mesma, o Senhor é bom, não importa o que aconteça, o Senhor é bom, e eu declarava isso. Passaram-se 2 anos, irmãs.
E nesse tempo, eu fiquei lendo o livro de Jó, porque aquele livro, aquela passagem fez muito efeito para mim. E eu nunca tinha lido o livro de Jó com aqueles olhos, então eu compreendi o que Jó estava falando. Nunca tinha entendido muito bem, porque não tinha passado por um sofrimento, mas aí eu entendi o que ele falava. Passaram-se 2 anos, e o livro de Jó, mais uma vez, aparece na minha vida. Eu engravidei de novo, e eu fui fazer um ultrassom. De repente o médico disse, olha... Né? Ele pediu como é que era o meu ciclo, como é aquelas perguntas, né? E ele detectou que tinha não, tá forte, né? Ele falou alguma coisa que se surpreendeu, né? Eu disse, por quê, doutor? É muito grande? Como é que é? Uma grande, era um negocinho desse tamanho. Ele disse, não, olha aqui. Daí ele virou aquele monitor. Daí eu vi um negocinho assim se mexendo aqui. Daí daqui a pouco ele colocou o dedo aqui, colocou o dedo aqui. E aqui? Outro negocinho se mexendo. Aí ele disse, são 2. São gêmeos. Aí na mesma hora, eu lembrei da palavra que diz, Deus deu a Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então a palavra de Deus mais uma vez foi viva para mim. E sabe quando eu andava no meio das pessoas que eu contava, olha, estou grávida de novo e são gêmeos. Sabe o que elas falavam? Ah, mas Deus é bom. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãs. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom? Você crê nisso? O Senhor é bom na tua vida. E Ele cada vez mais vai se revelar bom se você viver, se alimentar, perseverar, andar, falar, proclamar, meditar e andar nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para a tua palavra e tenha ela como um tesouro. Um tesouro não é para ficar lá guardado. Usufrua desse tesouro precioso. Vamos orar, minhas lindas. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra tão poderosa. Queremos te agradecer, Jesus, por tantas experiências que o Senhor já nos deu através dessa palavra. Por tantas conversões, Jesus, das suas filhas que estão aqui, que se converteram porque ouviram essa palavra. Deus, não deixa o livro dessa lei se apartar de nós, Pai, mas que nós tenhamos sede, fome, Senhor, que nós possamos ansiar, Jesus, por conhecer a Ti, por prosseguir em conhecer, Senhor, que nós não sejamos levados, Pai, por qualquer vento de doutrina, que nós, Senhor, sejamos maduros espiritualmente, que buscando a Tua palavra, Senhor, buscando o conserto, que nós possamos olhar para a Tua palavra, ver aquilo que em nós precisa ser mudado e moldado, Senhor, e que isso seja feito, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ter usado homens, por ter usado servos Teus para trazer essa palavra até nós hoje. Obrigado, Jesus, por ter ajudado eles a perseverar. Aleluia. Obrigado por tantos pastores, tantos evangelistas, tantos evangelizadores, Senhor, que proclamam a Tua palavra. Nos ajuda a ser assim, Jesus. Nos ajuda a manusear bem essa espada, Senhor, para avançar. Aleluia. Contra o inferno, Jesus. Usa-nos, Senhor, como canais dessa Tua palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.